Não é sobre muitas coisas, irmãos. Não é sobre o que temos que fazer. Não é sobre as nossas realizações. Mas é sobre o lugar que nós devemos ocupar. Um lugar à face do Senhor. Diante da face do Senhor. Buscar a sua face. Estar na sua presença. Subir. Limpar as mãos, purificar o coração para subir e permanecer na sua presença. Limpai as mãos, purificai os corações e subam ao lugar alto. Não tire os olhos do Senhor da sua beleza, não tire os ouvidos de suas palavras. Não tire o seu coração da obediência de Cristo. Não são sobre as benfeitorias, irmãos, mas é sobre quem nos governa. Lembra que o Senhor diz: por que vocês me dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Você lembra desse texto? Você lembra desse texto? Por que vocês dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Isso é governo de Deus. A gente pode dizer Senhor, Senhor e não ser governado por Ele. A gente pode dizer Senhor, Senhor e não ser governado por Ele. O Senhor está dizendo: não adianta. Não adianta as suas obras, não adianta as suas realizações se quem não governa sou eu. Ele diz: não adianta. Por que não me obedecem? Porque me dizem Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando. Isso significa ser simpatizante do reino de Deus e não participante do reino de Deus. Essa é a diferença entre ser simpatizante de Cristo e ser servo de Cristo. Isso é ser simpatizante, achar o reino de Deus legal. Olha que bonito. Olha que legal o que Ele faz, o que Ele disse. Olha o seu poder, olha os seus milagres. Mas não obedecer sua vontade. O convite do Senhor, irmãos, não é para... vai além da nossa simpatia por Ele. É sobre governo. Ele está nos chamando para sujeitarmos à sua bondade. O Rei justo, bom e fiel que Ele é. O Rei que tem um plano. O Rei que tem uma vontade, que está fazendo cumprir todas as coisas conforme Lhe agrada. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Isso não é sinal de que é Ele que nos governa. O sinal do reino de Deus em nós é a obediência à sua palavra. O sinal do reino de Deus é a obediência à sua vontade. O jovem rico simpatizava com Jesus, mas ainda era governado por suas riquezas, por suas ambições, por seu próprio coração. O jovem rico achava Jesus muito bacana, gostava da sua mensagem, admirava os seus milagres. Mas quem governava ainda era o seu próprio coração. Essa é a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. A quem nós servimos? Essa é a pergunta. Não é o que fazemos para Deus, é quem nós obedecemos. Porque obedecer a Deus, irmãos, às vezes é não ter que fazer nada. Às vezes nós fazemos em nome de Deus porque governamos a nós mesmos, ainda fazemos por nosso próprio governo, por nossa própria vontade, fazemos as coisas para Deus. Obedecer a Deus é às vezes não ter que fazer, porque é segundo a sua vontade. É quando Ele diz para, vai, sobe, desce. Isso é o governo de Deus em nós. Sujeitar ao governo não é fazer o que a gente acha que Deus vai gostar, é fazer o que está na sua vontade. Agora faz os cálculos aí e veja quem ainda nos governa. Quem governa o seu coração, quem governa a sua casa. Sentimentos, emoções, suas palavras, suas decisões. É sobre o governo de Deus, irmãos. Não é sobre as nossas benfeitorias.
que agrada a Deus, irmãos, não é sacrifício, é um coração contrito e quebrantado. O que agrada a Deus não são as nossas benfeitorias. Nada do que fazemos pode se comparar ao que Ele já fez, ao que Ele fará, a sua capacidade. Não queira competir com Deus. O que toca o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado. O que toca os céus é o quebrantamento do nosso coração. Nós não impressionamos Deus, irmãos. Nós não impressionamos Deus. Nós adoramos Deus. Davi já falou isso. Se fosse 1000 sacrifícios eu daria. Não, mas tem uma coisa que ele não rejeita. Quando Davi diz isso, ele está dizendo: o Senhor pode rejeitar o meu sacrifício, o Senhor pode rejeitar o meu culto, o Senhor pode rejeitar a minha canção, minha oferta, o Senhor pode rejeitar, mas o coração contrito Ele não resiste. Deus tem algo que move o coração dele. É um coração de um homem, de uma mulher quebrantado, disposto a entrar no reino, disposto a sujeitar a sua vontade. Quando Jesus, os discípulos estavam no barco, quando Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, o mar estava agitado. Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da manhã da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Uau! Que cena, hein? Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Está vendo, irmãos, como os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos? Você consegue entender isso? Está vendo como a resposta que nós precisamos às vezes não é aquela que nós queremos ouvir. Talvez o que os discípulos queriam naquele momento é que parasse as ondas, é que eles fossem transportados milagrosamente para outro lugar. Talvez o que eles queriam ali era se livrar dos problemas. Talvez o que eles queriam ali era se livrar das aflições. Irmãos, eu já desisti disso. Eu quero ver Jesus em meio às aflições. Eu já desisti de tentar fugir das dificuldades, das circunstâncias, até porque o Senhor nunca prometeu isso para ninguém. Eu já desisti de tentar viver um evangelho onde tudo vai acontecer perfeito como eu imagino, como espero. Eu já estou caçando ver Jesus em todas as coisas. Tá com problema? Cara, Jesus está aqui, eu tenho certeza. Jesus quer fazer alguma coisa. Jesus está querendo desenvolver alguma coisa aqui. Está vendo como a resposta de Jesus é diferente da resposta que nós às vezes esperamos que Jesus vai nos dar? A resposta de Jesus para eles, irmãos, foi aparecer ali para eles. Foi dizer: calma, eu estou aqui com vocês, fica tranquilo. Para mim a ênfase, irmãos, não é só o poder de Jesus acalmar o mar. Isso a gente sabe. Ele pode abrir o mar, imagina, se ele pode abrir, né? Você acha que ele não vai poder acalmar uma ondinha? A ênfase não é, irmãos, apenas o milagre de Jesus. A ênfase é a presença dele. A ênfase está em ver Jesus em todas as coisas. É saber que ele está junto, é ter fé na sua vontade, nas suas palavras. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Sabe qual a ênfase desse milagre aqui? Não é o poder ou a capacidade de Jesus fazer as coisas.
mas é a soberania de Deus de cumprir seu propósito. Irmão, se o barco virasse e matasse todo mundo, não iria cumprir o propósito de Deus. É por isso que ele fez o mar se acalmar. Jesus não queria desfilar milagres. Por isso que eu sempre ensino isso. Pare de insistir com Deus para que Ele faça o que você quer que seja feito. Insista com Deus pelo cumprimento da vontade dEle. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão. Se você está vivendo a vontade de Deus, se você está debaixo do propósito, do plano de Deus, meu amigo, se precisar, Ele abre o mar de novo. Está entendendo? Se você está junto com o que Deus está fazendo, você está caminhando com Ele, meu amigo, se for preciso, Ele racha a montanha no meio para a gente passar. A ênfase não é o poder dele fazer milagres. A ênfase é o cumprimento da sua vontade. Eles não precisavam crer que Jesus podia acalmar o mar. Eles tinham que crer que Deus estava trabalhando para cumprir seu plano. E no plano de Deus não incluía eles morrerem ali naquelas ondas. Você consegue entender isso? A ênfase do Mar Vermelho não é o poder de Deus de abrir o mar. A ênfase é que o mar estava atrapalhando a passagem, então o Senhor abriu. A ênfase sempre é o governo de Deus, é a vontade do Senhor. Então eu parei, irmãos, de tentar fugir das aflições para tentar entender a vontade e o plano de Deus. Porque se na vontade e no plano de Deus incluir as aflições, vamos embora, vamos para cima. Se na vontade de Deus estiver, se no pacote desse plano tiver que eu tenho que passar por muitas aflições, vamos para cima, a gente abraça. Importa que Ele está conosco todos os dias. Importa que sua vontade seja... Está vendo como é uma questão de fé? Porque fé é crer que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Mesmo que não seja como a gente planejou. Mesmo que não seja como a gente esperava. Mesmo que não... Isso é fé, irmãos. Fé é transcender nossa esperança e expectativa. A fé é transcender a nossa ideia. Nós somos uma geração de cristãos que vive baseado em fé equivocada. É uma fé daquilo que nós queremos que aconteça. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. E isso não tem a ver com a Bíblia. Isso não tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o governo do Senhor sobre nós. É fé para crer que Ele é bom, justo, que Ele é Deus na morte, na vida, na doença, na saúde. Então no meio da tempestade Jesus estava lá. Uau, que legal, né? Jesus estava lá. Jesus aparece. É um fantasma, gritavam eles, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Tenham coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Olha aqui para mim. Mas quando ele olhou para o vento forte e para as ondas, ele ficou aterrorizado. E gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ah, Pedro, como sua fé é pequena. Por que você duvidou? Irmãos, não é fé para andar sobre as águas. É fé no plano de Deus. É fé de que eles estavam andando com aquele que ainda tinha um plano para ser executado. É fé para dizer assim: calma, Pedro, vocês não vão morrer agora. Não é a fé para andar nas águas. É a fé para acreditar que Deus continua no controle, mesmo em meio às tribulações e dificuldades.
Mesmo em meio às aflições, o Senhor continua sendo Deus. Eu tenho falado aqui, irmãos, nós precisamos de uma fé para perder, não fé para ganhar. Essa ideia de uma fé para conquistar as coisas, ela não vem da soberania de Deus. Isso vem do governo do coração do homem, da ambição do coração do homem, é da vaidade do coração do homem. Isso não é reino de Deus. Nós precisamos de uma fé para renunciar o governo da nossa vida e crer que mesmo que a gente não entenda, não compreenda tudo, a gente está sujeito à vontade e ao governo do Senhor. Isso é o reino de Deus. Eu quero trazer a ênfase aqui para o versículo 30. Mas quando Pedro olhou para o vento e para as ondas, ficou aterrorizado. Olha aqui para mim. Pense em algo comigo. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, seu coração se voltou às circunstâncias à sua volta. Qual é a essência dessa palavra, irmãos? Qual é a essência desse texto? Qual é a revelação desse texto? Você acha que é só pelo poder? Você acha que o ideal era nós fazermos a campanha do milagre das águas? Você acha que a ênfase, você acha que nós precisamos convencer ainda alguém de que Deus tem capacidade e poder para fazer milagres? Sabe qual é a ênfase, a essência desse texto? É Jesus perguntando para Pedro: Pedro, por que você parou de olhar para mim? Pedro, por que você tirou os olhos de mim? Pedro, por que você colocou seus olhos nas circunstâncias, Pedro? Não havia medo, irmãos, enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus. Não havia medo, não havia temor em seu coração enquanto os seus olhos não estavam fixos em Jesus. Quando Pedro tirou os olhos de Cristo, ele se apavorou. Quando a igreja tira os olhos de Jesus, ela vai precisar inventar alguma coisa, ela vai precisar fazer alguma coisa. Quando a igreja tira os olhos de Jesus, ela precisa de um novo método, de uma nova performance, uma nova estratégia. Ela vai precisar usar da força da persuasão. Ela vai limitar o seu alcance a tocar sentimentos, emoções. Já perceberam que nós estamos vivendo nessa dinâmica? Por que a toda semana a gente precisa de algo novo que nos convença a permanecer em Jesus, na sua vontade? Porque tudo que está sendo tocado em nós são sentimentos e emoções. Porque sentimentos e emoções, eles são instáveis. Sentimentos e emoções são estáveis, eles variam conforme a circunstância, conforme a conta bancária, conforme as notícias, conforme como as coisas estão à nossa volta. A igreja tirou os olhos de Jesus, é por isso que ela está lutando por boas coisas, boas notícias, por boas realizações, por coisas que nos convençam, que nos mantenham alegres. Sabe por quê? Tiramos os olhos de Jesus. É por isso que qualquer notícia nos abala, qualquer dificuldade nos abala, qualquer problema nos abala nossa fé, nossa convicção no Senhor, nossa confiança no Senhor. Qualquer coisa que aconteça, é o emprego, é o salário, é a economia, é a morte, é a doença, qualquer coisa nos desestabiliza. Por quê? Tiramos os olhos do Senhor. Porque em nosso próprio reino, olha aqui para mim, em nosso próprio reino, nós não temos controle sobre a morte, sobre a doença, sobre a economia.
Isso é o reino dos homens, porque a economia não depende de nós, é de alguém. Isso é o reino dos homens. Imagina viver na dependência dos homens. Imagina viver na oscilação da economia. Viver no governo dos homens. Nós não temos poder sobre doenças, sobre a morte, nós não temos. Viver no governo de Deus, irmão, é não tirar os olhos do Senhor, mesmo em meio a todas essas coisas, porque a nossa fé sobrepuja todas essas ocasiões, circunstâncias. Então nós permanecemos firmes no Senhor. Não tire os olhos de Cristo, igreja. Não tire os olhos de Jesus. Essa é a adoração verdadeira. É quando nós cantamos o que estamos vendo. Não tire os olhos de Jesus, igreja. Não tire os olhos de Jesus. Isso vai moldar nossa adoração, nossa devoção. Porque se nós olharmos para o vento, vamos mudar a nossa canção. Vamos inventar a canção para que o Senhor acalme o mar. Se nós olharmos para Cristo, mesmo em meio à tribulação, nós continuaremos vendo sua beleza, seu governo, sua autoridade, seu nome exaltado acima de tudo, e o seu plano de salvar as nações, de tocar as nações por meio da igreja. Irmãos, isso vai nos permanecer firmes e inabaláveis com Ele. Abre aí comigo o Salmo 77. Pedro tirou os olhos de quem? Pedro tirou os olhos de quem? E o que aconteceu? O que aconteceu? O medo tomou conta dele. Ficou aterrorizado. Perdeu o fundamento. Irmãos, olha aqui para mim, entenda isso aqui, a essência disso. Se a gente pensar que quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou, sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que se nós tivermos tirarmos os olhos de Jesus, nós ficarmos com os olhos de Jesus, nunca vamos afundar, nunca vai dar errado, nada dá errado na nossa vida. Aí você vai começar a olhar para o seu irmão e vai dizer assim, tá vendo? Se tirou os olhos de Jesus, está aí, foi mandado embora, está com problema, está doente. Isso é religiosidade. O que aconteceu com Pedro não foi que ele afundou. Ele não tinha fundamento mais na sua vida. Ele agora dependia dele mesmo. Pedro pode andar sobre as águas? Pedro pode se permanecer em pé diante das águas? Pedro pode permanecer em pé diante do mar? Pode ou não pode? Não. Então o que Pedro perdeu quando ele tirou os olhos de Jesus? Não foi o fato de ele afundar. Se for por isso, irmão, então Paulo, o barco naufragou, não foi só uma vez, foi preso, foi açoitado. Então, ele tirou os olhos de Jesus? Esse evangelho de castigo, irmãos, isso é religiosidade, não é o evangelho de Jesus, não é o reino de Deus. Deus vai pesar a mão. Então, o que Pedro perdeu quando tirou os olhos de Jesus não foi porque ele, o que aconteceu, ele afundou, não. Ele perdeu o poder e a autoridade, ele não pode, ele perdeu o seu fundamento de vida, ele perdeu a fé, ele perdeu sua confiança, sua convicção, ele não tinha mais em quem se segurar, irmãos. Ele se tornou um homem abalável. Eu não estou falando para você, mantenha seus olhos em Jesus, porque tudo vai dar certo, não. Mantenha seus olhos em Jesus, você sempre estará firme. Lembra a parábola? Uma casa sobre a rocha e a outra sobre a areia.
quem construiu sua casa na areia, veio os ventos, vieram as ondas, bateram contra ela e ela... E aquele que construiu sobre a rocha? Olha aqui para mim, irmãos, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Aquele que construiu a casa sobre a rocha, não teve onda e não teve vento? Teve ou não teve? Então, tá vendo? Servir a Jesus, irmãos, não é viver uma vida sem problema. É estar firme nele, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Servir a Deus, irmãos, não é por evidências ou por provas, é por fé. Amém? Não é pelo que Ele tem que me mostrar, não, é por fé. Pedro tirou os olhos de quem? Vai para o versículo 16, para você ver o que acontece. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo do teu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Sabe o que eu aprendo aqui? Tudo que olha para o Senhor se sujeita. Tudo que tem os olhos do Senhor. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Sabe quem está olhando para Deus? A criatura. Sabe quem está olhando para Deus? A criação. Que olha e se sujeita. Que olha, irmãos, e se estremece diante dele. A criação está olhando, ela reconhece o Senhor. Sabe por que Jesus andou sobre as águas? Ele é o Criador. Sabe por que Jesus andou? Por que Jesus estava ali inabalável mesmo em meio às circunstâncias? Porque Jesus tinha a autoridade do Pai. Jesus Ele é Senhor de tudo. Por isso o Senhor está convocando a igreja para parar de olhar para as coisas e voltar a olhar para Cristo. O Senhor está convidando a igreja para parar de olhar para as circunstâncias e voltar a fixar os seus olhos nele. Volte os seus olhos para o Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Pedro olhou para as águas olham para o Senhor e obedecem, se sujeitam. Vocês lembram? Abre 114, Salmo 114, um pouquinho à frente. Vocês lembram? Nós temos lido tanto esse texto. Salmo 114, versículo... Vamos ler o capítulo todo. Quando o povo de Israel subiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus. Israel se tornou seu domínio. O mar vermelho os viu chegando e as águas do rio Jordão viram o Senhor e os montes saltaram como carneiro, as colinas como cordeiros.
que aconteceu ao mar para que se abrisse? O que aconteceu, ó rio, para que recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Ó colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor. A criação, irmãos, ela reconhece o Senhor. Os principados e potestades reconhecem o governo, a soberania, o trono do Senhor. Não são nossas benfeitorias, não são nossas palavras eloquentes, não são as nossas liturgias, nossas performances. É o quanto de Deus há em nós. É o quanto Deus está conosco. Nós só poderemos ser uma igreja efetiva, irmãos, nas nações, se nós tivermos autoridade sobre os céus do ambiente, não sobre coisas, não sobre emoções e sentimentos. Isso, um filme toca nas emoções e sentimentos. Uma música toca emoções e sentimentos. Uma palestra pode tocar sentimentos e emoções, mas, irmãos, o império das trevas só reconhece o Senhor. Por isso a sua vitória, já que você quer tanto uma vitória, né? Senhor, a minha vitória, ela está na presença. Ela está dentro do reino. É se você faz parte do reino. É se você está sujeito. Porque quando você se sujeitar ao reino, você vai perceber que, na verdade, tudo que você precisava era do Senhor. A adoração te protege. Estar diante do altar, você está protegido. Lembra do Salmo 91? Para quem é aquelas promessas? Para quem são aquelas promessas, irmãos? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A vitória que nós tanto almejamos, ela está num lugar, a face do Senhor. A realização, mas onde que... É no esconderijo, é no abrigo, é na presença. Ali talvez as coisas que a gente deseja não vão acontecer, mas sabe o que vai acontecer? Quando nós entrarmos no reino, a gente nem vai mais querer aquelas coisas. A gente estará plenamente satisfeito no Senhor e na sua vontade. A gente vai descobrir que o plano do Senhor verdadeiramente era muito maior que o nosso. Os pensamentos do Senhor muito mais elevados. A gente vai descobrir que os caminhos do Senhor, nossa, nem se compara. Aquele que habita no esconderijo, esse encontrará o descanso. Então, irmãos, não é sobre o que nós vamos fazer, é sobre um lugar que nós precisamos ocupar. Por isso o Senhor está convocando a igreja para uma adoração verdadeira e genuína. O Senhor não está convidando para cantar 2 músicas alegres, 3 mais tristes. Não, o Senhor está nos convidando para uma adoração genuína, baseada em onde os nossos olhos estão firmados. O salmista diz que o Senhor, Ele é elevado diante dos gritos de louvores. O Senhor é entronizado nos louvores do seu povo. O salmista diz que o Rei da Glória, que é o Senhor de toda a terra, Ele está procurando portais eternos para que Ele possa entrar nessa cidade, nessa nação, sobre os céus dessa cidade, dessa nação. O Rei de toda a terra está despertando a igreja nesses dias para um lugar celestial. Subirmos e exaltarmos um trono, aí Ele virá. Não sei se já assistiu filmes antigos, filmes sobre reis. Quando o rei ia para um lugar, ele sempre levava, o rei estava na sua carruagem, né? Quando ele precisava ir para um lugar, os caras iam na frente, pegavam um trono, colocavam ali para ele sentar. Não é assim? Você já viu isso? Você nunca viu um rei sentado no chão, em qualquer lugar, né? Não. Os caras carregavam, né? Carregavam ali um trono, aí colocava e ele sentava. O Senhor só precisa de um trono. O Senhor precisa de um trono aqui em Braga, sobre os céus de Braga. E quem estabelece isso, irmãos, é a igreja, por meio dos louvores, por meio da adoração. O Senhor está acabando com os nossos cultos, o culto para o eu. Eu te aconselho a
abraçar essa ideia. O Senhor está terminando com o culto para o homem. O Senhor está levantando e despertando a igreja para cultuar ao Senhor, para elevar um trono, para estabelecer um ponto de contato entre céus e terra por meio da adoração. Irmãos, e quando Ele se assentar, quando Ele vier, haverá satisfação plena em nossos corações. Enquanto você busca por milagres, amanhã o milagre, irmãos, acaba. Já percebeu que todo milagre tem fim? É uma provisão aqui, ela vai acabar. Mês que vem acaba. O Senhor permanece inabalável. A bênção, você recebe hoje, amanhã ela vai acabar. A cura, a gente recebe, o Senhor dá, glória a Deus, Ele é poderoso. Nós oramos por cura, nós queremos a manifestação, os sinais, as maravilhas. Mas você sabe que o nosso corpo é corruptível, né? Uma hora vai... Mas o Senhor permanece firme e inabalável. O Senhor permanece fiel. O Senhor permanece num lugar, irmãos, liberando vida sobre o seu povo. Para esse lugar o Senhor está chamando a igreja. Por isso não dê margem para suas necessidades e para suas queixas, suas lamentações. Fixe os olhos em Jesus e você não terá medo. Fixe os olhos em Jesus e seu coração vai se constranger de amor e paixão por Ele. Seu coração vai se encher, seu coração vai se quebrantar. Somente não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. A natureza reconhecia a autoridade de Jesus. Irmãos, a igreja foi feita para ser um com o Senhor. Nós somos o corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. Todas as coisas estão nele. A realização da sua vontade está nele. Sabe quando nós seremos igreja de Cristo verdadeiramente? Quando não nos reunirmos mais por nossas vontades, deixarmos Cristo crescer, deixarmos o Espírito transbordar em nós. O Senhor vai olhar para a terra, e vai dizer: encontrei um lugar onde eu posso me assentar e ali resgatar uma nação. Encontrei um lugar onde eu me assento. As regiões celestiais abriram uma porta para mim. Eu vou salvar Portugal. O Senhor está vindo, irmãos. Quando o Senhor entra, principados e potestades recuam. Quando o Senhor entra numa nação, quando o Senhor se assenta, irmãos, num lugar, não tem jeito, os demônios recuam. O Senhor está nos convidando para isso. Mas quando você entra no reino dele, não tem espaço para outro Senhor. Sempre repito aqui uma frase que marcou minha vida: se Ele não for Senhor de tudo, então Ele não é Senhor de verdade. Keith Green, que Deus o tenha. Com certeza tem. Se Ele não for Senhor de tudo, então Ele não é Senhor. Ele é alguém que nós simpatizamos. Ele é alguém que nós achamos legal. É alguém que pode realizar nossos pedidos. Irmãos, isso é tão pouco, isso é tão pequeno. Há uma medida da eternidade, há uma medida dos céus que nós podemos viver hoje. Sabe o que é? É a vontade de Deus. O que diferencia o céu de todos os outros lugares é a plenitude da sua vontade sendo cumprida lá. É porque lá só a vontade dele é feita. Por isso que é o céu. É um céu. É o céu. Qual a oração que Jesus ensinou? Seja feita aqui sua vontade, assim como é feita nos céus. O problema é que nós queremos imitar os céus, fazendo igrejas de ouro, de cristal, né? A gente quer imitar o céu tentando embelezar a igreja. Não é isso. Como vivemos a realidade dos céus aqui, irmãos? Jesus, o Senhor está pegando pesado. Como é que nós vamos viver a realidade dos céus aqui?
É que não é a beleza das coisas, é o cumprimento da vontade dele. Por isso, Jesus disse: o reino não está aqui, não está lá. O reino está onde? No meio de vós, entre vós. Se nos levantarmos como uma igreja que vai trabalhar incansavelmente, de forma disciplinada e perseverante, para obedecer à vontade do Senhor, Ele vem, Ele virá. Nós iremos provar numa medida talvez ainda tão pequena daquilo que a eternidade vive. Mas sabe qual é a ênfase disso tudo? Não há um lugar, irmãos, onde Deus não tocou a terra que as pessoas não foram salvas. Não há um lugar onde o Senhor, seu Espírito, só agora não tocou a terra que as pessoas não foram alcançadas. As pessoas não se arrependeram, não voltaram para Cristo, os olhos não se abriram, as prisões, irmãos, as correntes quebram. Não existe, não há. Porque o nome do Senhor está acima de todo nome. Se ainda o que governa essa nação são principados e potestades na idolatria, no medo, na frieza, na apostasia, é porque ainda, irmãos, falta uma disposição maior de nos levantarmos em adoração, entronizarmos o Senhor. Por isso o Senhor está dizendo: deixem seus governos, deixem sua vontade e me sigam, porque eu vou salvar essa nação. Eu estou usando vocês. Eu quero vocês como uma porta para que eu entre e resgate esse povo. Então não é apenas Senhor, Senhor. Não, é obedecer a sua vontade. Amém? Fique de pé comigo. Lá em Lucas, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, mais embaixo Jesus enfatiza, né? Às vezes é um texto que a gente tira do contexto e usa para qualquer coisa, mas se a gente for analisar, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, mais embaixo Jesus vai falar assim: portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, todo o que procura, todos que batem. Tá, agora a pergunta que eu te faço: Jesus estava falando do que antes disso aqui? Jesus estava ensinando o que? Venha o quê? E faça o quê? Não pegue esse texto e use para realizações pessoais. Jesus ensina esse princípio, irmãos, logo depois de ensinar a oração do Pai Nosso. Logo depois de nos ensinar a orar para que a vontade do Senhor seja cumprida. Sabe o que Jesus está dizendo aqui embaixo? Ele está dizendo assim, se vocês pedirem, baterem, insistirem, se vocês clamarem, se vocês pedirem, mas insistentemente, para que Ele venha com o seu reino, para que Ele faça a sua vontade, Ele fará. A gente usa esse texto para fazer a nossa vontade, né? Senhor, eu quero fazer tal coisa. A gente abre o texto, Senhor, o Senhor está dizendo que se a gente bater, pedir. Jesus está ensinando um princípio a respeito do reino dele, a respeito da vontade dele. Portanto, irmãos, não se canse. Bata, peça. Insista, dizendo: Senhor, faz a sua vontade. Aqui, meu filho, vem. Ensina os irmãos como é que faz para ofertar sem ninguém pedir. E aqui, ó. Aqui, ó. O Senhor está usando as crianças, irmão. Oh, glória. Fala, Deus. Nem preciso mais falar de oferta hoje, né? Esse é meu sonho, irmão. É cultuar o Senhor sem precisar
convencer ninguém a ofertar. Esses são os trabalhadores da última hora, hein? Cuidado. Eles estão vindo como uns leões. Na última hora eles vão produzir o que os outros produziram no dia inteiro. Fecha um parênteses aí. Onde é que eu estava? Alguém me ajuda? Então, aí Jesus fala: insista, peça, bata. Ele está falando, peça. E Jesus está dizendo assim, ó. É como Jesus fala assim, ó, vem cá, ó. Se vocês insistirem muito, o Pai vai dar para vocês. Mas dá o quê? Seu reino. Ele fará cumprir sua vontade em vocês. Ó, sabe qual é o nosso maior erro, irmãos? Se você entender isso aqui, vai te ajudar muito. Sabe qual é o nosso maior erro? É esperar que Deus ou alguém nos convença de que Ele é Deus ou do que Ele está falando. Irmãos, escute. O nosso maior erro é esperar que alguém ou o próprio Deus venha e nos explique todas as coisas que Ele quis dizer. Não, irmãos. Jesus não deve nada para ninguém. Sabe quem são os homens que venceram? Esses homens da história que nós olhamos, admiramos. Eles não ficaram esperando nada. Eles foram atrás de Jesus para saber. Eles perseguiram Jesus. Eles buscaram a face de Deus. Eles não ficaram em casa, na frente do sofá, dizendo: amanhã eu vou no culto e o pastor vai me ensinar mais uma coisinha nova. Não, irmãos, eles perseguiram Jesus. Jesus não precisa explicar nada. É a gente que segue Jesus. Jesus olhava para os discípulos e falava o quê? O que Jesus falava para os discípulos? Vamos lá, todo mundo junto. Jesus olhava para os discípulos e falava o quê? É isso. Parado, irmãos. O máximo que a gente vai ter acesso é o que alguém conhece sobre Deus. A gente precisa se dispor a se levantar e buscar a face do Senhor. Pare de esperar que os fariseus ficavam indagando Jesus o tempo todo para que ele explicasse. Os discípulos iam atrás. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que os discípulos desde o primeiro dia entenderam tudo? Você acha que desde o primeiro dia os discípulos entenderam tudo que Jesus falou? Hã? Claro que não. Tanto que Jesus morre e os caras ficam apavorados. Eles voltam para o barco, voltam a pescar. Jesus tem que aparecer para eles de novo. Eles não entenderam tudo no primeiro dia. Sabe o que eles fizeram? Eles foram caminhar com Jesus para aprender. Eles perseveraram. Eles deixaram seu próprio reino para servir ao governo de Jesus. Irmãos, a igreja precisa perseguir a face do Senhor. Se a gente quer aprender, se a gente quer ter a revelação, se a gente quer ver, a gente não vai fazer nada sentado, acomodado e aprisionado em nossas próprias circunstâncias. Amém? Quem quer se juntar? Quem quer se juntar a esse clamor? Quem está disposto a se juntar ao que os céus estão comunicando? Quando ouvides a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Quando ouvides a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Quem está disposto? Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche seus olhos e clame pelo governo de Deus sobre sua vida. Vamos clamar como igreja, como um só. Na verdade, deixa eu corrigir isso. Não clame por você. Faça esse esforço nessa manhã. Peça ajuda ao Espírito e fale assim: eu vou deixar um pouquinho minhas coisas de lado aqui. E Senhor, olha para nós, olha para a sua igreja. Olha para a sua igreja, Senhor, e vem com sua presença sobre nós. Pai, nós, a igreja, Senhor, a igreja de Cristo, nós queremos, Senhor, viver sua vontade. Nós queremos nos sujeitar à sua vontade. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Ah, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós.
Senhor, e clame por essa transição de governo na sua vida. Deixe tudo para trás e siga o Senhor. Quem quiser ser meu discípulo, o Senhor disse, tome sua cruz e siga-me. Quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Senhor, nós queremos, Senhor, nós queremos deixar as armas naturais, as armas carnais, Senhor. Nós queremos deixar a armadura carnal para te seguir, Senhor. Abraçar a sua vontade e seu propósito. Abraçar seu propósito. Abraçar a sua vontade, Senhor. Nós queremos abraçar a sua vontade, Senhor. Vem e faz conforme lhe agrada. Junte-se à igreja, irmãos. Junte-se à igreja de Cristo na terra nessa manhã. Se conecte à igreja de Cristo na terra nessa manhã. Faça parte da igreja de Cristo nessa manhã. Faça venha o seu reino sobre nós. Nos governe, Senhor. 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 Primeiro seu Espírito sobre nós. Faça a sua vontade aqui. Faça, Senhor. Venha e faz sua vontade em nós, Senhor. Faz sua vontade em nós. Vem e faz sua vontade em nós, Senhor. Pai, nós clamamos, vem e faz sua vontade em nós. Faz conforme lhe agrada, Senhor. Eu queria que você abraçasse os seus irmãos aí, só vamos nos unir como um só. A igreja, irmãos, não é um lugar de indivíduos, é o corpo de Cristo, é um organismo vivo. É um organismo vivo. Se junte aos seus irmãos aí, se una a quem está ao seu lado, atravesse aí os corredores. Essa é a oração, irmãos, não é a minha oração, é a nossa oração. Não é a minha vontade, é a nossa vontade. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê o seu corpo. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê o seu corpo, Ele vê um organismo vivo. A igreja não é um lugar de indivíduos, de individualismo, é um lugar de um só. É um lugar da unidade, é um lugar onde nós nos tornamos noiva. Não é um encontro de indivíduos. Não é um lugar de indivíduos, é o encontro da noiva com o seu noivo. Irmãos, o ajuntamento dos santos não é um ajuntamento de homens ambiciosos, homens que olham para Jesus como alguém que pode fazer coisas. Não, mas é quem está sujeito ao seu governo e sua vontade, é quem está buscando sua face. É uma igreja que está buscando salvar uma nação inteira. É uma igreja que está buscando salvar os cativos. É uma igreja que a sua ambição é salvar uma nação, não é salvar a si mesmo. Não é suas próprias ambições, mas é a vontade do Senhor de salvar um povo. Senhor, olha para a igreja nessa manhã. Vem salvar Portugal, Senhor. 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 Ouve a oração da igreja. Ouve a oração da noiva. Toque a noiva, Senhor. Toque a igreja, toca o corpo. Toca seu corpo. Que esse óleo, que essa unção escorra ao corpo, Senhor. Tu que
que se junta aqui, Senhor. Ouve o clamor, Senhor, coletivo nessa manhã. Pai, nós queremos fender os céus para tocar Portugal, Senhor. Não queremos tocar sentimentos, emoções, nós queremos tocar os céus, Senhor. Nós queremos tocar os céus, Senhor. Nós queremos fender os céus com adoração genuína, Senhor. Elevamos seu nome aqui, Senhor, acima de tudo e todos. O Senhor é alto sobre toda a terra. Firma os passos, Senhor, do seu povo. Firma os passos da sua igreja, Senhor. Firma os passos da sua igreja, Senhor. Firma os passos da sua igreja na rocha que é Cristo, na rocha que é Cristo. Elevamos seu nome, Senhor, sobre toda a terra, exaltado sobre o trono. Levante suas mãos aos céus e cante isso como um só. Eleve sua voz aos céus de Portugal. Ouçam principados e potestades. Os céus, o Senhor está sendo elevado. Uma porta se abre para o Rei da Glória. Levante suas mãos e cante. Yeah.
Senhor. Obrigado por teu Espírito que unifica os nossos corações. Obrigado por essa mesa. Obrigado pela mesa, Senhor. Obrigado por essa mesa. Obrigado pelo Espírito que unifica a nossa mente e coração ao redor de Cristo. Nós declaramos aqui, Senhor, para a igreja, Tu és suficiente. Como igreja nós declaramos, o Senhor basta. Só o Senhor. Não tiraremos nossos olhos de Ti. Não tiraremos nossos olhos de Ti. Quando você ver algum irmão seu olhando para outro lugar, pegue-o pela mão. Ajude-o a voltar os olhos para Jesus. Quando você ver algum irmão desanimado, indignado, cheio de suas próprias razões e argumentos, ajude-o a voltar os olhos para o Senhor. Traga-o para a comunhão, para a mesa de Cristo, onde todos estão olhando para Ele. O Senhor está vindo resgatar a sua igreja. O Senhor está vindo resgatar e juntar novamente seus filhos, a fim de que Ele seja revelado ao mundo. Se você quer, irmão, se você tem um desejo de ver Portugal sendo salvo, volte-se para Cristo. Porque o dia que nós nos convertermos, o dia que a igreja estiver com os olhos no Senhor, irmãos, Portugal será resgatada. O dia que a igreja se converter a Cristo genuinamente, Portugal será salvo. Porque Jesus disse que quando nós formos um, o mundo saberá que o Pai o enviou. Batiza-nos com essa revelação, Senhor. Em nome de Jesus.